Sou Jair, bem-vindos. Estou com o projeto de gravar algumas aulas para revisão dos meus alunos, para conteúdo de prova e para quem tiver interesse em estudar um pouco sobre biologia, tá bom? Sou biólogo, sou especialista, tá bom? E nessa aula de hoje, a proposta é uma aula de revisão com o tema vírus. O vírus, ele é a forma de vida mais simples que existe, conhecido popularmente, né? Ele não é considerado propriamente um indivíduo, né, ou um organismo vivo, porque ele não possui metabolismo e não possui uma célula, né? Então, o vírus, ele é considerado, né, um agente infeccioso acelular, ou seja, ele não possui uma célula. Embora ele tenha seu envoltório e tenha suas estruturas, ele é acelular, ou seja, não tem esse metabolismo de célula. E as suas características, né, justamente se baseiam nesse processo de não ter um metabolismo próprio, não ter uma independência química, tá bom? E aí eles não possuem um corpo celular e por isso justamente que eles são considerados um grupo aí como a divisão entre o que é vivo e o que não é vivo, né? Mas como o vírus consegue se multiplicar? Como que o vírus consegue realizar suas atividades, né? O vírus ele precisa infectar uma célula viva, ou seja, uma célula hospedeira. Infectando essa célula é que o vírus vai conseguir ativar o seu metabolismo e realizar suas funções, né? E aí isso se vale também para a sua própria reprodução, né? Enquanto que fora das células, eles são considerados inertes, ou seja, não têm metabolismo, não conseguem se multiplicar, e aí eles acabam sendo eliminados pelo próprio ambiente caso eles não encontrem nenhuma célula para que eles possam parasitar. O vírus, né, a sua morfologia é bem simples. A gente tem alguns tipos básicos, né? O vírus mais simples, né, ele possui apenas um capsídeo com um material genético dentro próprio para infectar uma célula, né? Que é o que a gente chama de vírus não envelopado. E aí a gente já tem o vírus com envelope, né? O vírus envelopado. Ele já vai ter um capsídeo, né? E esse capsídeo vai ser envolto por um envelope, né? E aí dentro do capsídeo tem um material genético, né? DNA ou RNA, que vai ser utilizado, né, para a produção dos seus compostos em uma célula hospedeira. Ele conta ainda, né, com papilômeros, que são essas estruturas em volta de reconhecimento, para que ele consiga reconhecer a superfície celular e mandar o seu material genético, né, o seu ácido nucleico, para o interior da célula, para que esse material possa substituir o da célula hospedeira e assim a célula passe a produzir componentes virais. Temos ainda também o bacteriófago, que é um vírus específico para infectar bactérias, que tem a sua morfologia própria, né? A bactéria ela possui parede celular e o seu corpo, né, a sua estrutura celular é diferente de uma célula eucarionte, né? Ela é desprovida de núcleo, mas ela tem uma parede celular. E aí o bacteriófago vai ser um vírus específico para infectar bactérias. A reprodução viral, né, ela vai acontecer no interior, né, no meio intracelular, e aí o vírus precisa infectar essa célula viva, né, e após ele adentrar aí o seu conteúdo intracelular, né, ele introduz o seu material genético que passa a controlar, né, a célula. O processo de metabolismo da célula ele passa a ser guiado pelo ácido nucleico viral, né? A célula hospedeira passa a produzir então componentes virais e o ciclo pode ser de duas maneiras, pode ser um ciclo lítico ou lisogênico. Como é possível observar, primeiro a gente tem a absorção, que é quando o vírus reconhece essa célula. Depois ele vai entrar nessa célula, né? Ele vai enviar o seu material genético e esse material genético passa a ser utilizado pela maquinaria celular e essa maquinaria replica esse vírus, ela produz novos componentes virais que vão ser montados e aí vai ocorrer a liberação desses novos vírus no ambiente, né? A célula é lisada, ou seja, ocorre a abertura da sua membrana plasmática, liberando ali os novos vírus no ambiente. O ciclo, né, esse ciclo que eu acabei de falar é o que a gente chama de ciclo lítico, né? Primeiro a gente tem um vírus que vai infectar uma célula e essa célula vai produzir os seus compostos virais, vai ter replicação, biossíntese e aí, após a produção de novos vírus, essa célula rompe a sua membrana, ela é lisada e são liberados novos vírus. E aí o ciclo vai se repetir. Esse é o ciclo lítico, ocorre a lise ou morte iminente da célula. Um outro tipo de ciclo que pode ocorrer é o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o vírus introduz o seu material genético e esse material genético fica no interior da célula. A célula não produz propriamente componentes virais e nem ocorre a sua lise iminente, né? Essa célula passa então a se dividir e produzir toda uma geração de células infectadas com esse material do vírus, né? Com esse ácido nucleico. E só posteriormente que ocorre ali a lise, já com um grande número de células descendentes que foram infectadas e aí vão liberar novos vírus. E aí, algumas doenças causadas por vírus pode ser a síndrome da imunodeficiência humana, né, ou HIV,
a febre amarela e a Covid, né? Cada uma tem aí um grupo específico de vírus, né? A febre amarela precisa de um vetor específico, o HIV é transmitido por transfusão sanguínea ou relação sexual desprotegida, e o Covid, né, que possui a forma de transmissão mais fácil, é transmitido facilmente via direta, né, de pessoa para pessoa. O vírus normalmente fica solto no ambiente e aí o primeiro processo é reconhecer a membrana da célula para ser infectada, depois ele injeta o seu material genético, seu DNA, o RNA, e a célula produz novos vírus até que é um processo de biossíntese, até que ela ocorra a lise da sua membrana plasmática e ela libere no ambiente esses novos vírus. Deixe alguma sugestão, algum comentário, alguma aula que possa ser produzida. Bons estudos!